E aí galera, tudo bem? Aqui é o Júnior, chefe Júnior, né? Alguns conhecem como Júnior, outros como chefe Júnior, outros como proprietário da pizzaria do chefe, né? E eu tô passando aqui para bater um papo sobre alguns assuntos que eu gosto de falar, gosto de compartilhar, e eu vejo que alguns amigos e algumas pessoas que eu nem conheço têm muita dificuldade, e, e eu vejo que é o que a gente que é dono de um pequeno restaurante, um pequeno delivery, é muito importante a gente saber, porque isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, né? Que são o nosso CMV, que é o custo da mercadoria vendida, nossos custos fixos e custos variáveis, né? E entender tudo isso para então compreender qual que é a nossa margem de contribuição, né? Aquele famoso lucro bruto, aqueles que algumas pessoas acham que é o lucro, né? E na verdade não é o lucro ainda, né? Ele vai passar por todo um processo de pagar várias contas até então estar chegando no lucro, né? Então assim, eu tenho um produto que custa R$ 10 e eu vendo por 30, tem um lucro de R$ 20, né? Na verdade, você tem uma margem de contribuição de R$ 20, aonde ela vai contribuir para pagar os custos fixos, custos variáveis, o custo operacional da sua empresa, do seu delivery, né? Do seu restaurante, dependendo do teu segmento. E então ali vai sobrar o que a gente chama de lucro líquido, né? Que realmente é o que vai ser o que você ganhou, o que você vai pôr no bolso, ou quase isso, né? Que as empresas inteligentes não retiram todo o lucro, né? Elas deixam o lucro na empresa, retiram uma parte e fazem novos investimentos, né? Que vão trazer mais clientes, vão trazer retorno, né? Por exemplo, eu hoje já gasto uma parte do meu lucro em marketing. Eu tenho uma empresa que faz o meu marketing hoje. Por quê? Porque eu fazia, tá? Tinha um pouco de resultado, mas não muito. Então eu comecei a entender que a gente tem que focar naquilo que é bom, e aquilo que a gente não é muito bom, a gente procura um profissional qualificado para fazer para a gente, então trazer mais resultados. Então eu vou começar a estar postando alguns vídeos no meu canal, no meu canal tanto do YouTube quanto no meu Instagram, tá? Para trocar ideias, tá? Eu tô aqui para compartilhar o que eu sei e também buscar o que eu não sei, porque eu não sei tudo. Eu sou ainda novo, tenho 41 anos, faz só 3 anos que eu tenho o meu delivery, tá? Algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu sou um cara que eu comecei do nada, tá? A minha história ela é bem interessante. Eu trabalhei com uma pessoa que me ofereceu uma sociedade comercial e foi muito legal, abriu a minha mente, tá? Ele me libertou um pouco, porque eu tinha muito medo de ter um negócio, tinha bastante conhecimento, mas tinha muito medo. E acabou por alguns motivos da minha ignorância naquela época de não estar lá, tá? Era para mim estar lá. E eu preferi não participar mais. E ao mesmo tempo, passado-se um tempo, eu procurei ele. Ele tinha alguns fornos parados lá e eu sabia pedir na verdade eu pedi para alugar e ele me emprestou os fornos. Júnior, pode ficar com os fornos aí, fica até o fim do ano, usa ele aí, trabalha com ele e foi o que eu fiz. Passado de um tempo eu até comprei dele o forno, ele me deu uma grande ajuda, não só ele como outras pessoas, né? Deus abençoou algumas pessoas para ser os nossos anjos, ajudar a gente, e isso é muito bom. E ali então foi o meu começo, eu comecei com um forno emprestado, um cartão de crédito de R$ 300, tá? E eu comecei dentro de casa, como eu falei, algumas pessoas sabem da minha história, comecei dentro de casa, tá? E primeiro mês eu vendi, acho que foi 100 pizzas, acho que foi isso, tá? Mais ou menos foi meio mês, 60, 80 pizzas. Eu tenho até o relatório que eu costumo fazer relatórios de tudo para entender e ver o crescimento e ver se está valendo a pena, porque eu acho que a gente tem que aprender isso, tá bom? E aí então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, depois de um ano e meio eu fui pro meu ponto físico. Hoje eu tenho uma pizzaria, aluguei um lugar, montei, tá? Eu comecei como um empreendedor individual, hoje eu já sou uma ME, tá? Então foi crescendo, foi acontecendo. Hoje eu já tenho uma venda aí mais ou menos de 1.300 até 1.500 pizzas, mas a média é 1.400 pizzas, tá?
Então, assim, tudo isso é o quê? Fruto de trabalho, de esforço. Hoje eu já tenho, pra você ter uma ideia, eu comecei com fornos compactos, eu comprei 3. Hoje meus 3 fornos estão na garagem guardados, porque eu penso em montar outros pontos de delivery, tá? Eu sou de São José do Rio Preto. Hoje eu já tenho um forno de esteira, tá? Um forno da Tupazi, um forno aí de quase por volta aí de 50 pizzas hora, tá? É um forno que já me ajuda na produção, é mais rápido. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Que tudo é possível quando a gente se esforça, tá? Então é possível para mim, é possível para vocês, é possível para aquela pessoa que se propõe a se libertar de alguns medos. E eu vejo que tem alguns amigos que já estão na caminhada, isso é legal, que tem dúvidas, às vezes eu não consigo conversar muito com eles. Algumas pessoas me procuram, até querem ir lá, ô chefe, posso ir lá? Pessoas que eu fui chefe de cozinha deles, que eu fui chefe em restaurante que eles trabalharam. Ô chefe, pode vir, minha porta é sempre aberta. Eu gosto de compartilhar o que eu sei, porque quando a gente divide, alguém também nos traz conhecimento, né? Uma vez eu vi um filósofo falando assim, é, sobre que quando a gente divide, compartilha, a gente também cresce. E ele contou uma história que realmente é verdade, entendeu? Que a gente, quando a gente reparte, a gente é abençoado, e isso é verdade. Eu creio nisso e eu tenho experiência na minha vida sobre isso. Então, eu quero aqui passar o que eu sei e também aprender com vocês. Então, tem alguma dúvida? Pô, chama eu no WhatsApp. Eu passo meu WhatsApp aí na hora de conversar comigo. É claro que não é todo momento que eu posso estar conversando, porque eu cuido da minha operação ainda bastante, então é bem corrido para mim. Mas assim que for possível a gente vai trocando ideia. E eu gosto muito de falar sobre o CMV, sobre os custos fixos, custos variáveis, que é a parte da produção ali, né? E a parte do financeiro que forma todo o preço de venda e entender se o negócio é viável ou não. Tá? Eu vou até mostrar aqui, meu computador está aberto, vou mostrar as minhas fichas técnicas. E, Júnior, putz, eu tenho maior dificuldade em montar ficha técnica, eu não consigo. Você pode me ajudar? Porra, posso? Vou mandar. Mando uma ficha técnica para você, te explico como é que é, você vai entender. Não é difícil, tá? É muito fácil, só que é trabalhoso. A dificuldade não está em montar lá, colocar. A dificuldade está em monitorar a ficha técnica para que ela seja executada na operação. Porque assim, imagina, eu monto uma ficha técnica toda bonitinha, toda legal, bacana, só que eu não executo ela. Então ela fica falsa, não funciona na prática. Entendeu? Então você tem que montar a ficha técnica e trabalhar com a sua equipe. Se você tiver uma equipe, se for só você, no meu caso é eu, meu filho, meu sobrinho, meu filho mais velho, minha esposa, minha mãe. Então ainda tá assim, aquele negócio bem família, tá bem fácil, mas vai chegar um tempo que vai ter pessoas, colaboradores, às vezes algumas pessoas que estão ali com você e vão trabalhar como se fosse você, outras nem tanto, faz parte, tá? Eu fui chefe de cozinha, eu sei como é que funciona. Algumas estão muito engajadas, algumas estão muito ali, tratam o negócio como se fossem delas, e algumas só vão lá porque elas precisam trabalhar, ganhar o dela e tá tudo certo também, não tem nada errado nisso, entendeu? Mas quando você quer um negócio que seja 98% bem feito, né? Porque não existe nada 100%, a gente é ser humano e a gente erra, tem falhas, né? Eu trabalho com pizza, é um trabalho artesanal, então sempre tem um variável, né? Mas a gente tem que trabalhar para o variável ser mínimo, né? Porque faz toda a diferença. Então, assim, eu vou mostrar ali e já estou explicando para vocês. É fácil? Não, não é fácil. Fácil é escrever a ficha técnica, difícil é executar ela na operação, tá? Mas quando a gente se esforça, tudo é possível, tá? Eu vou virar a câmera do meu celular ali pro computador e vou comentar um pouquinho, tá bom? E qualquer dúvida, chama o Júnior, chama o chefe, a gente vai bater um papo, vai trocar ideia. Eu falo chefe, tá? Porque eu fui chefe de cozinha há bastante tempo, muitos me conhecem por chefe, alguns por Júnior e alguns pelo o dono da pizzaria, tá?
E aí vocês ficam à vontade. Dá licença, vou virar a câmera. Vou posicionar ela aqui.